Olá pessoal, espero que vocês se encontrem bem após mais uma semana de muita perda e muita tristeza, dada a condição de abertura do comércio e de explicitação das nossas veias abertas, né? Como o deborde na sociedade do espetáculo mostra, quando o modo de produção coisifica o ser a tal ponto em que o ser se sente coisificado, está feita a destruição, está consolidada a barbárie. Essa condição desumana de uma dimensão política e institucional, de descaso com a vida e de intensificação das contradições de uma sociedade já repleta de processos violentos históricos de desigualdade é, no mínimo, cruel. Mas a gente vai levando, com consciência e muito trabalho. No Antídotos de hoje, eu gostaria de dialogar com vocês sobre um tema que essa semana me fez refletir muito sobre o debate de desenvolvimento, junto com os queridos colegas do SOS Manguezal, em que a gente fez um grande debate sobre o mês do meio ambiente, né, o aniversário, se é que há algo para comemorar, o aniversário do meio ambiente, data comemorativa de reflexão sobre o que a gente entende por desenvolvimento. E para isso, como eu gosto de brincar com as palavras, eu gostaria que a gente pensasse junto como educadores e educadoras em processo de construção contínua, o significado de aterro e enterro. Para isso eu vou desenvolver 3 pontos. 1. O processo de desenvolvimento dos mangues. 2. O sentido de desenvolvimento do aterro. E 3. A fome e o mangue. Há um documento muito incrível que eu estudei essa semana para fazer esse diálogo com os colegas e as colegas, que se chama o Atlas dos Mangues do Brasil, do Manguezal do Brasil, do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade. Vale a pena vocês olharem, está disponível na internet. Nesse Atlas eles mostram para a gente o papel do mangue. Mas antes de eu falar do mangue, deixa eu tentar fazer esse exercício com vocês, de refletir sobre quando a gente aterra, que processos a gente enterra, e quando a gente enterra, que aterros que se consolidam na nossa capacidade criativa como seres pensantes no mundo. Nesse documento muito bem feito, muito bem elaborado, com fotos, com imagens de toda a América Latina, eles vão mostrando para a gente que os mangues, eles sempre estiveram nesse movimento dialógico de encontro entre o que as águas salgadas dos oceanos trazem e o que barra, o que freia a continuidade dessas águas oceânicas no continente. Portanto, o mangue é um entroncamento entre o mar e o continente. Por isso, se a gente for analisar o exercício que eles fazem, ele tem toda a rota das encostas do continente. É lindo o processo, porque mangue é aparentemente algo que a gente não consegue reconhecer como incrível, dado os aterros que enterram, mas ele cria um movimento de proteção contínua entre um monte de mazelas sociais criadas ao longo desses mais de 500 anos de um modelo de desenvolvimento mercantil, colonial mercantil. E ele vai mostrando, esse documento do Instituto Chico Mendes, como é que, através do mangue, também a colonização foi se consolidando, além de qual sentido tinha o mangue para os povos originários que habitavam essas encostas do continente dito americano, mas Abiyala, Pachamama, nos termos dos outros povos que aqui consolidaram modos de produção de vida diferentes. Então, o mangue, ele segura, protege, conforma, recicla movimentos que, vindo do além-mar, ao chegarem no continente, encontram uma barreira natural. Então, o mangue é defesa, é proteção, é beleza e é enraizamento que brota de baixo para cima, ganhando os níveis do mar. Quando a maré baixa, o mangue apresenta toda a biodiversidade que mora ali embaixo, e quando a maré enche, a gente só vê esse bioma incrível, maravilhoso, que são os galhos
as folhas das árvores dos mangues. Então o mangue ele é um movimento que me incide a pensar a história, a memória e o que veio depois nesse processo de consolidação de modos de perceber e entender a vida. Por isso eu queria ir para o número 2, que tem a ver com esse processo contínuo do mangue que segura no modelo de desenvolvimento. Olha que interessante. O mangue protege o continente das diversas condicionalidades, tempo e espaço, que vêm dos mares. O humano usa o continente, expande seu poder e joga para a margem uma quantidade absurda ao longo desses 500 anos de pessoas que serão consolidadas, como diz o Frantz Fanon, como condenadas da terra, né? Vêm para cá como escravos ou já estavam aqui e são escravizados, e à medida que um modo de aterrar se consolida, essas pessoas vão sendo jogadas para fora. Então, vejam que interessante. O mangue protege o continente do que vem dos oceanos e o poder, a consolidação de um modo de produção, expulsa, joga para o mangue uma quantidade de pessoas que ele entendem ser prescindíveis na sua ocupação da terra, nos seus aterramentos. Então o mangue, que seria um movimento de proteção do oceano para o continente, transforma-se em movimento de sobrevivência dos sobreviventes ao oceano. Isso a gente pode entender como dialética do desenvolvimento, que é compreender como a estrutura desigual foi se consolidando ao longo dos anos, a ponto de um continente como a Pachamama, a Biayala, que tem uma diversidade incrível, um país como o Brasil, que infelizmente tem mais de 40% desse bioma manguezal destruído, aterrado e enterrado, isso mostra que não era preciso, não era necessário jogar tanta gente à margem do mangue. Isso não é agora, isso é ao longo da história do desenvolvimento. A tal ponto, então, que na dialética do desenvolvimento a gente deveria se perguntar se não existiriam outros caminhos possíveis para além dessa lógica de aterrar e enterrar que não leva em consideração a proteção desses biomas. Era necessário modelos de desenvolvimento tão expansionistas, né, na lógica de aterro e enterro, que matam uma variedade incrível de espécies em países continentais como os nossos? Essas são reflexões que gritam e urgem a gente refletir o mangue como esse movimento de relação dos extremos, da beleza de que acolhe, recolhe, segura e protege a carbonização da vida, e da tristeza que acolhe, recebe e protege a sobrevivência desses condenados e dessas condenadas da terra, expulsos, migrantes forçados de outros continentes e do próprio continente. Então, nessa dialética do desenvolvimento, o mangue é uma das raízes das nossas memórias e histórias coloniais. A gente precisa pensar sobre isso como educadores, não colonizadores, não adestradores, porque a parte expressiva das escolas que estão próximas às encostas do nosso país e do nosso continente tem nesse bioma, seja abaixo da terra ou seja ao lado, esse movimento entre acolher o que vem do oceano e acolher o que vem da exclusão. Por isso, me parece que recuperar o Josué de Castro é fundamental. O Josué de Castro, como médico preocupado com a nutrição, a sobrevivência, ele insistia em vários dos seus livros sobre desenvolvimento que todo subdesenvolvimento é um tipo de subeducação. E nesse livro, que ele diz que é de ficção, mas que ele começa dizendo que ele não sabe se é ficção ou se é de memória e de história, que se chama O Homem e o Caranguejo, né? Livro dos anos Homens e Caranguejos, que é um romance que mistura a sua própria trajetória de vida no Recife com a trajetória de vida de muitos e muitas que compõem essa encosta que enterra no aterro e tenta gerar uma possibilidade de sobrevivência dos desterrados condenados da terra. Ele vai dizer o seguinte, recuperando esse tema da memória: foi o Rio meu primeiro professor de história do Nordeste.
da história desta terra quase sem história. A verdade é que a história dos homens do Nordeste me entrou muito mais pelos olhos do que pelos ouvidos. Entrou-me por dentro dos meus olhos, ávidos de criança, sob a forma dessas imagens que estavam longe de serem presentes, claras e risonhas. E foi assim, pela história dos homens e pelo roteiro do Rio, que fiquei sabendo que a fome não era um produto exclusivo dos mangues. Quando os mangues apenas atraíam os homens famintos do Nordeste inteiro, da zona da seca e da zona da cana, todos atraídos por essa terra da promissão, vindo se aninhar naquele ninho de lama construído pelos rios e onde brota o maravilhoso ciclo do caranguejo. E quando cresci e saí pelo mundo afora, vendo outras paisagens, me apercebi com nova surpresa que o que eu pensava ser um fenômeno local, um drama do meu bairro, era um drama universal. Que a paisagem humana dos mangues se reproduzia no mundo inteiro. Que aqueles personagens da lama do Recife eram idênticos aos personagens de inúmeras outras áreas do mundo assolado pela fome. Que aquela lama humana do Recife, que eu conhecera na infância, continua sujando até hoje toda a paisagem do nosso planeta como negros borrões de miséria, as negras manchas demográficas da geografia da fome. Então a gente precisa se perguntar por que a promessa de aterro, na lógica do desenvolvimento ora vivida, continua desterrando, condenando à fome milhões de pessoas no mundo. Se a promessa de desenvolvimento tinha um mínimo de código de ética, esse código de ética deveria ser o humano e não o dinheiro ou a mercantilização da vida. Por isso me parece essencial que, sendo educadores e educadoras, em momento de reflexão profunda, em meio das tristezas que se abrem frente à pandemia, a gente se perguntar das raízes do mangue, as raízes das nossas vidas, que aterros foram tão consolidadores em enterrar possibilidades belas que necessitam ser desenterradas para reconstruir novos caminhos. Que a gente continue se cuidando e que esse processo profundo de reflexão nos permita melhorar amanhã o que até agora tem sido a explicitação das nossas condições e misérias humanas. Até o próximo Antídotos. Talvez tudo se acabe e volte a ser como antes, como antes, como antes. Talvez a gente se largue, talvez a gente se ame, enquanto a noite e o dia ainda se lambem entre o mangue e o mar. Talvez a gente se encontre, talvez a gente se espante, enquanto a noite e o dia ainda se lambem entre o mar e o mangue, entre o mangue e o mar.